O grande marcador do ano de 2026 é a conjunção Saturno-Netuno. Esses dois planetas, eles se encontram aproximadamente a cada 36 anos, ou seja, não é algo comum, não é algo anual, nem tampouco algo passageiro. Essa conjunção ela começou a se formar ali em 2025, ela ganha força em fevereiro de 2026, e ela só começa a se desfazer lá em 2027. Então não é um evento de um dia nem tão pouco, é algo simples. É um processo histórico que está em andamento e que você está tendo a oportunidade de viver. Conjunção é quando dois planetas ocupam praticamente o mesmo lugar ali no céu. Eles estão muito próximos, do nosso ponto de vista. E as forças simbólicas que esses planetas regem vão se combinar. Quando isso acontece, em planetas lentos, você já sabe o que é planetas lentos porque você assistiu o vídeo lá atrás. Então, como Saturno e Netuno, que a gente está analisando agora, isso se amplifica, não é um fato isolado. Isso determina o clima, a constância, as condições de uma época. Essa configuração, ela começou lá atrás em Peixes, que é um signo ligado muito mais à dissolução, ao fim dos ciclos, à perda de forma. Essa é uma das belas características de Saturno e Netuno, mas agora isso acontece em Áries. Áries fala sobre início, sobre impulso, sobre afirmação. Então isso vai mudar todo o tom do que está nascendo agora nesses próximos anos. E aqui é importante uma coisa. Eu não vou olhar para eventos isolados. O ápice dessa conjunção é em fevereiro, então já só o que aconteceu em fevereiro. Não é assim. Quando a gente observa a astrologia, a gente está olhando para padrões históricos. Essa astrologia que a gente está tratando aqui, né, que é coletiva. Então eu vou buscar entender essas conjunções Saturno-Netuno, né, não como coincidências pontuais, mas momentos de transição estrutural, inclusive no qual a gente vai poder olhar ali para o passado e ver a última vez que isso aconteceu, como foi. Então isso tudo a gente vai discutir aqui agora nesse vídeo. Por isso, né, o que está acontecendo nesse momento da humanidade não deve ser visto como um fato específico. Deve ser lido como o início de um ciclo. É o que muitos autores, né, você já conheceu alguns deles, vão indicar de que esse é um novo início para a humanidade. Se você quer entender, então, o que é Saturno-Netuno, se você quer saber o que é essa conjunção, para você entender o clima que você está vivendo, o que isso vai causar, fica aqui que a gente vai discutir isso tudo agora. Já que a gente está falando de Saturno e Netuno, para entender essa conjunção, a gente vai precisar entender exatamente o significado desses dois astros. Onde? Na astrologia geral, mundial, que é o que a gente está usando. Então, Saturno na astrologia mundial, ele vai representar as estruturas que sustentam a vida coletiva. Quais são essas estruturas? O Estado, as leis, as instituições, os governos, as fronteiras, o sistema econômico, o próprio tempo histórico é condição de Saturno. Saturno ele não está falando sobre um evento pontual nessa leitura que a gente está falando. Saturno é a sustentação. Se você quer uma imagem simples para entender Saturno, imagina que Saturno, se a gente fosse pegar uma casa, seria as paredes, as vigas, o concreto, ele é o que mantém as coisas de pé. Tem autores clássicos da astrologia que vão associar Saturno aos reinos e impérios. Já André Barbault, autor mais contemporâneo, vai reforçar que Saturno, olha que profundo, vai indicar o grau de solidez ou de esgotamento de todo um sistema. Você vai ver que tudo que eu estou te falando aqui vai fazer sentido com a nossa análise. Então Saturno constrói, mantém, edifica. E quando chega ao limite, ele começa a retirar essa sustentação. Não é uma explosão no sentido de, nossa, vai acontecer uma grande catástrofe, acabou um desastre. É uma outra coisa, retira as estruturas e o que não está firme cai. É simples aqui. Simples, mas dá medo, né? Eu sei que dá. Não é uma coisa tão simples assim. Tô fazendo a leitura de astrólogo aqui. Agora, um parênteses importante. Vocês sempre perguntam muito sobre Sol, Lua e Ascendente. Vira e mexe as pessoas falam: qual é seu Sol, qual é sua Lua, qual é o seu Ascendente? Eu não bebo muito da astrologia do Dani Rudyard, mas gosto muito de uma das coisas que ele fala. Se vocês querem entender como funciona uma pessoa, você não precisa perguntar para ela Sol, Lua e Ascendente. Você precisa entender Sol,
Lua e Saturno. Saturno no seu mapa astral, não tô falando de contexto coletivo, tô falando do seu mapa astral pra você ficar de olho nisso aí, tá? Quando for no astrólogo, pergunta pra ele o que tá lá, onde tá seu Saturno, em qual casa. Saturno vai indicar quais são os nossos medos e as nossas limitações. Então, pra você conhecer verdadeiramente uma pessoa, você tem que saber Saturno. Saturno é o compromisso assumido de alma. Se eu chego e te pergunto qual casa tá seu Saturno, qual signo, você não sabe me responder, tá tudo bem. Mas seria interessante entender. Ele vai te mostrar o que te limita, ele vai te mostrar o teu compromisso assumido. Como é que você pode viver aqui sem saber qual é o compromisso assumido? Sem saber o que te limita. É interessante entender. Mas voltando para cá, a gente está falando de um Saturno coletivo. Saturno é a estrutura da casa, você já entendeu aí, as paredes, as vigas, essa construção. Agora, Netuno, que é o outro astro que está ali em conjunção com ele, é o que faz você acreditar que esta casa tem sentido, entendeu? Uma coisa é a estrutura, você tá vendo, concreta, o que rege, o que sustenta. Netuno já vai fazer você acreditar que esta casa tem sentido. Ou seja, Netuno representa um campo simbólico na sociedade, nas nossas crenças, as nossas ideologias, as nossas narrativas, mitos, fé, ilusões coletivas e compartilhadas são despejadas em cima de Netuno. Ele não está falando da parede, do concreto da casa. Ele está falando da sua percepção, muitas vezes da sua ilusão de como é que está a casa. Quando Netuno, por exemplo, tá lá ativado, ou aliás, pensa em entender Netuno agora no seu mapa astral individual, não no aspecto coletivo. Onde estão suas ilusões? Com que você tem tendência a se iludir? Qual ponto do seu mapa você tende a confundir o que é seu, o que é do outro, a querer demonstrar uma certa compaixão que pode te prejudicar? O que você olha para a vida de maneira romantizada e tem que tomar cuidado para não cair nas enganações, nas ilusões? Isso é um aspecto interessante para você entender no seu mapa astral a partir de Netuno. Mas vamos voltar aqui também para o Netuno no sentido coletivo, que é o que a gente está falando. Então, se Saturno é o concreto da casa, Netuno é o significado. Quando Netuno está ativado, não vai ser a instituição que vai cair primeiro, vai ser a fé naquela instituição, já que ele representa um campo simbólico. Você já sabe o que ele representa no seu campo individual, dá uma olhadinha ali, onde você precisa desenvolver sensibilidade, compaixão, sua visão espiritual, enganação, já falei disso aqui. Mas no coletivo, ele mostra uma sociedade, quando essa sociedade, de alguma maneira, está começando a olhar para uma referência simbólica, crença, ilusão, idealismo, que vai precisar ser repensada, sobretudo nessa conjunção que a gente está vivendo. Percebe, então, o que está acontecendo nesse momento? Se eu estou falando, quando eu estou falando de Saturno e Netuno, quando esses dois se encontram, não é só uma estrutura que é pressionada, é essa estrutura, mas também o seu significado simbólico, as ilusões e crenças relativas quanto a ela estão sendo tensionadas ao mesmo tempo. Ou seja, é quando a estrutura da casa vai começar a ser retirada, como eu disse que Saturno é a estrutura, e a percepção de que talvez eu olhasse essa casa de uma maneira romantizada e que ela não se sustenta tão bem como sustentava antes, começa a aparecer. Ou seja, retira a estrutura e vem a rachadura simbólica que me faz questionar o meu sistema de crenças, de valores ligados aí. Então a grande pergunta é, a partir do momento que eu começo a enxergar que a casa está ruindo, será que eu vou querer morar nela? Será que eu vou conseguir olhar para ela sem um tom de realidade, de crítica? Será que eu vou conseguir olhar para essas coisas que Saturno rege, para as instituições, para o aparato legal, para o que rege a sociedade, e falar, nossa, a gente está dando super certo? Não, pelo contrário. A gente vai ter umas crises aqui de olhar e falar, nossa, a gente vai ter que mudar. Do jeito que não tá dando. Uma hora isso, outra hora outra coisa, a gente vai perdendo a fé nas instituições. Então, eu paro para te perguntar, independente de partido político, porque geralmente a gente faz essa análise ligada a isso. Se você olha para o governo, para o governante, para a estrutura do seu país, você consegue depositar toda a fé e confiança como se ela fosse a coisa mais ética, justa e correta? Você não acha que tem pontos que precisam ser reformulados?
você não vê que essa estrutura privilegia alguns, ainda mais para um Brasil, né, que tem Plutão de casa 2 é dinheiro, parece que quem manda no Brasil é quem tem dinheiro, Saturno e Netuno pegam em cima do Plutão ali de casa 2, então será que de fato essas coisas estão tão boas? Ou a partir das notícias que vêm, das coisas que chegam, você começa inclusive a perder a fé, a esperança, pode ser no judiciário, pode ser no legislativo, eu tô falando de uma maneira geral, depois eu vou especificar. Será que o nosso país, será que as nossas estruturas não precisam ser reformuladas? Agora, de fato, o que acontece quando Saturno e Netuno se juntam? Você já entendeu o que é Saturno? Você já entendeu o que é Netuno. Mas quando eles vão se unir na astrologia mundial, não significa que a gente está falando apenas de política ou de eleição, como as pessoas adoram falar quando se trata de Saturno e Netuno. Ele está falando da civilização de um modo geral. Lembra que a gente tratou lá no último vídeo do André Barbeau, esse astrólogo importante que faz umas análises legais pra gente? Ele vai chamar o ciclo Saturno-Netuno como o ciclo da crise de civilização. Mas essa crise não passa através de uma implosão, de uma explosão. Ela é mais sutil, porque uma vez que Saturno é estrutura e Netuno é significado, quando eles se encontram, a estrutura começa a ser diluída, perde forma e significado. E o significado, aquela simbologia que sustentava essa estrutura, vai começar a se dissolver. Portanto, a instituição pode até continuar de pé de alguma maneira, mas perde credibilidade, mas perde significado. Olha para as notícias que você vê na mídia, olha para as notícias que você tem visto na mídia. Não tem uma sensação de falta de credibilidade nas instituições? O governo continua existindo, mas ele vai perder muitas vezes a adesão simbólica mediante alguns eventos. As leis continuam existindo, continuam escritas, mas elas não estão produzindo mais o mesmo consenso. A gente tem a ideia de que alguma coisa está passando e que ela não é a mesma para todo mundo. Portanto, eu desconfio. Não é essa estrutura rápida que cai. É uma desmontagem lenta. Por isso o ciclo que inicia as civilizações. Isso costuma, nesse ciclo Saturno-Netuno, se manifestar de algumas formas muito características. Crise de confiança nas instituições, primeiro ponto. Desgastes dos discursos oficiais. Falou uma coisa, fez outra. A gente está cansado de ver isso aqui. Tá? Sensação coletiva de cansaço. Nossa, tô cansado. Sendo que as pessoas estão com medo. É uma conjunção que traz a sensação do medo. E eu vou te falar como é que você sai disso, porque senão parece que o vídeo tá catastrófico, tá? Confusão sobre direção histórica. Eu sei que alguma coisa tá mudando, mas pra onde a gente tá indo? Porque parece que a gente tá no meio do furacão. E é isso mesmo, tá em Áries. A gente vai entender. É o começo do começo do começo, que ainda tá sem forma. Tentativas de controle, quando esse controle já tá enfraquecido. A gente parece que tá caminhando sem saber a certeza do para onde ou por quê. Quando essa conjunção Saturno-Netuno acontece sobretudo em signos cardinais, aqueles que iniciam o movimento, tá? Falam de início de movimento, você lembra quais signos são cardinais ou cardinais? Áries é cardinal, Libra é cardinal, Capricórnio é cardinal, Câncer é cardinal. Então a gente tem aí fogo, terra, ar e água. Não sei se eu falei nessa sequência, mas esses são signos cardinais. Quando essa conjunção acontece em signos cardinais, que é o caso de Áries, ela costuma indicar uma mudança de eixo, o início de uma mudança de eixo, sobretudo porque está acontecendo lá no grau 0 de Áries. Se cada signo tem 30 graus, o grau 0 é o grau mais iniciático de todos, é onde está acontecendo essa conjunção. Isso vai ser importante para a gente analisar também quando a gente está falando de previsões. Então não é só uma troca de poder, é uma troca de lógica que está acontecendo, é um modelo que vai ficando para trás, que vai perdendo força quando outra coisa vai começar a surgir, só que neste momento ela ainda não tem uma forma clara. Eu entendo o desespero, mas isso é importante saber. Por quê? Saturno e Netuno não vão marcar necessariamente o colapso imediato de um sistema. Ele está marcando o esvaziamento simbólico daquele sistema. Primeiro, essa crença precisa enfraquecer, essa ilusão precisa ser desfeita para que essa estrutura, lembra lá dos concretos da casa, começar a rachar, começar a ceder. Essa transição civilizatória por um desgaste. Então faz todo o sentido do mundo eu me sentir mais cansado, mais cansada, com medo, com receio, porque eu não sei o que vai vir, eu sei que está mudando, mas
poxa, parece que não tá num tom muito legal. Se você vai pegar Áries no zodíaco, não é o arquétipo da amorosidade. Abre caminho com a cabeça, um comportamento um pouco mais belicoso. Eu não estou falando de você que tem o Sol em Áries. Eu estou falando do arquétipo do signo. Desconsidera uma coisa da outra, senão você vai surtar e eu não tô criticando. Não é isso que eu tô fazendo. Então, esse desgaste vai acontecer, só que não é por explosão, né? As coisas vão perdendo o simbolismo. E aí, de fato, a gente fica um pouquinho mais desgastado, desgastada, cansado, cansada. É esse o momento que você tá vivendo. Tem solução para sair disso. A gente já vai falar disso agora mesmo. Agora, uma coisa super importante na astrologia é a gente entender a última vez que isso aconteceu. E a última vez que a gente teve uma conjunção Saturno-Netuno foi de 1987 a 1991. Então, a conjunção exata, o momento exato que eles se encontraram, foi em março de 1989, só que eles não estavam em Áries. Aí é outro esquema Áries, tá? Eles estavam lá em Capricórnio, que é um signo muito mais ligado a Estado, poder estruturado, sistemas de governo. Esse período que eu considero, ele vai mais ou menos ali, que eu faço a análise histórica, de 1987 a 1991. Por quê, Jande? A marcação da conjunção exata, o grau exato, acontece em um mês. Mas lembra que na astrologia, quando a gente está falando de astrologia mundial, não é só no mês exato que o negócio acontece, a gente tem uma gordurinha, uma margenzinha de segurança, que vai dar mais ou menos para essa conjunção que eu estou colocando uns 2 anos antes, 2 anos depois. Então a gente vai olhando o contexto das coisas que estão relacionadas à estrutura de Saturno, a dissolução de Netuno, e entendendo que naquele período houve movimentação dessas questões. Então tem que ter uma margenzinha de segurança. Vamos voltar para cá, período de Netuno, Saturno em Capricórnio. Período ativo dessa conjunção, então, aproximadamente de 1987 a 1991. O que acontece nesse intervalo? Vou falar do mundo de maneira geral e depois Brasil. O mundo, ele basicamente muda de eixo. Ó, que coisa simples. Por quê? Poucos meses depois dessa conjunção, lá em novembro de 1989, a gente tem a queda do Muro de Berlim. Eu já não falei que Saturno é a estrutura da casa? Saturno pode ser o muro, com certeza. O concreto, a fronteira, a estrutura física, a delimitação concreta de uma política. Mas também representava em muro uma ideologia. Netuno não é ideologia? Uma ideologia, uma narrativa, um símbolo, uma divisão histórica. É a partir de um simbolismo. Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Ele não cai por uma guerra direta, por um conflito bélico. Ele vai cair por um esvaziamento simbólico daquelas questões. Aquilo não vai se sustentar mais. A mesma coisa aconteceu com a bendita da União Soviética. Em 1991, a União da República Socialista Soviética vai se dissolver. O Estado ainda existia. O aparato político da União Soviética ainda estava de pé. Mas a coesão interna já tinha desaparecido, senão não teria dissolução. Então, por mais que aquele Estado se apresentasse como existente, o nível de coesão não acontece para que ele tenha que se desfazer. Netuno dissolve as estruturas. A crença no modelo, ela já não era mais sustentada pelaquela estrutura que se tinha. Então não foi uma explosão militar, foi uma desintegração. Foi um desgaste. O fim da Guerra Fria, nesse período, ele também não vai acontecer com um tratado definitivo. Ele acontece de forma difusa, inclusive confusa, gradual, mas confusa. Isso é Netuno-Saturno. Saturno-Netuno. Confusa, gradual, mas não com um evento específico, porque tem a ver com a dissolução. Primeiro, essa narrativa precisa enfraquecer, para depois a bendita da estrutura, Saturno, perder sustentação. Agora, vamos falar de Brasil. Porque fala só lá, né, desse contexto do mundo. Vamos ver o que aconteceu aqui no Brasil. A gente tem no Brasil um ciclo igualmente didático, porque ali em 1988 a gente tem a nossa Constituição Federal. Saturno representa a estrutura legal, o novo pacto institucional. Netuno é o ideal democrático, tá vendo a simbologia no que a gente acredita?
uma promessa e às vezes uma ilusão coletiva e uma visão de constituição de país sobre novos ideais, né? No ideal. A Constituição nasce carregada de esperança, mas também de idealização. Já em 1979, primeira eleição do pós-ditadura. O que isso tem a ver com Saturno e Netuno? A gente tem uma carga emocional enorme, a gente tem uma projeção coletiva intensa, a gente tem uma expectativa de redenção da política através das diretas já. Netuno inflando esse ideal, Saturno cobrando a maturidade. Saturno cobra no mapa astral. Lá em 1990, Plano Collor, confisco da poupança. O que isso tem a ver com Saturno e Netuno? Estado interfere diretamente na vida material. Tem aqui a quebra da confiança. Netuno dissolve, Saturno confia. Quebra da confiança. Sensação de irrealidade. Isso está acontecendo de fato? Não é possível, não consigo acreditar que isso está acontecendo. Ruptura simbólica entre o cidadão e o governo. Lá em 1992, isso vai ocasionar no Brasil, não só isso, o impeachment. Não tem um golpe para ter um impeachment, tem um desgaste das instituições, tem uma desintegração simbólica, um desgaste dessa autoridade. Ou seja, o padrão está se repetindo aqui. A estrutura continua de pé, mas a legitimidade ela vai se dissolvendo a ponto que as coisas precisam ser reformuladas. É isso que Saturno e Netuno faz. Ele não cria o caos imediato, ele não vai marcar o fim silencioso de uma era, de um modelo, ele vai marcar o início meio confuso de uma coisa que está começando, de uma outra nova realidade que nesse momento eu não sei te afirmar qual é. Desesperador? Pode ser, mas o momento é esse. Não adianta eu fantasiar, porque inclusive olhar para esse momento com realidade é o que te faz não ficar preso ao padrão Saturno e Netuno. Não com realidade demais, que é muito saturnino. A gente precisa de um pouco de ilusão para conseguir viver a vida, mas não também com muita ilusão, porque aí já vira Poliana demais ou Peter Pan. Como é que a gente chega no meio termo disso? Agora vamos falar de um ponto essencial aqui. Por que é que isso importa para 2026? Olha, te falei de alguns eventos históricos que aconteceram. Só que agora a gente não tem Saturno e Netuno em Capricórnio, agora a gente tem Saturno e Netuno em Áries. E isso muda completamente o tom da questão. Vou te explicar para entender de forma mais simples. Pensa que um astro, vou pegar o caso de Marte, tá? A gente não vai analisar o Marte aqui na astrologia mundial, mas vai ficar mais fácil de entender. Vamos pensar Marte como força de início? Todo mundo tem Marte no seu mapa astral. Marte em Áries inicia da maneira ariana. Marte em Touro inicia da maneira taurina. Marte em Libra inicia da maneira libriana. Marte em Escorpião inicia de uma outra maneira. Então, o signo, basicamente, é a lente do óculos que esse planeta, que essa força usa. Ele vai modular um pouco a força do planeta. Às vezes o signo está muito bem com a força do planeta. Marte em Áries está lindo. Marte em Capricórnio está maravilhoso. Marte em Escorpião também. Às vezes, esse planeta vai ficar meio desconfortável. Marte em Touro já não está muito bom, não. Ele não está muito confortável ali. Então isso é essencial. Por quê? Se a gente tem Saturno e Netuno em Capricórnio é uma coisa, já expliquei que está muito mais relacionado aos governos e autoridade. Saturno, Netuno em Áries é outra. Voltando aqui para o que a gente estava falando. Saturno, Netuno em Áries muda completamente o palco do que está acontecendo. Em Capricórnio a gente viu o fim de um modelo consolidado, inclusive aconteceu lá pelo grau 10, 12 de Capricórnio. Aqui a gente está vendo no grau 0 de Áries. Em Áries, o que aparece não é o fim de um império, não é isso que a gente está falando, o fim de um império estruturado. É o início instável de algo que ainda não tem forma. O padrão estrutural permanece, a gente tem uma crise de autoridade. Isso a gente já sabe que é típico de Saturno e Netuno. A gente tem a perda de narrativas antigas. A gente tem a tentativa de inaugurar algo novo, mas sem clareza total do que é esse algo novo. Só que aqui tem um detalhe decisivo. Essa conjunção está acontecendo no grau 0 de Áries. 0. Se um signo tem 30 graus, o 0 é o mais iniciático de todos, ou seja, a força bruta está chegando. Grau 0 fala de início bruto. Não é consolidação, não é maturidade, é abertura. Abertura com a cabeça, igual faz Áries. Abertura impulsiva, é impulso muito antes da estrutura. Então, para 2026, o que é isso? Vou usar um termo bonitinho assim. O que isso nos autoriza a observar? Sobretudo no Brasil. Vamos pensar de Brasil, de maneira geral, a gente tem um novo início para as narrativas nacionais, para que a gente possa se identificar uma vez mais com essas instituições, já que elas estão numa crise e numa
perda de significado e de simbologia mediante o povo. A gente tem aqui as crises de identidade, né? As novas narrativas da identidade nacional, crise de identidade de um povo sobre quem nós somos como país, surgimento de lideranças ou de movimentos ainda sem forma clara que vão tentar trazer novas ideologias para sustentar as estruturas que regem esse país. As tentativas de começar algo novo estão muito associadas, né, na construção dessa ideologia do Estado. Antes de existir a base sólida, parece que vem uma ideia inicial. São previsões muito genéricas. Depois eu vou fazer um vídeo só com as previsões. Aí a gente destrincha um montão de previsão. Senão esse vídeo aqui vai ficar gigantesco. Mas o que eu tô querendo te dizer é que aqui não é um colapso final. É um recomeço muito confuso, tá? A gente perde fé nas instituições, perde credibilidade, daqui a pouco a gente vai ter eleição. Você vai ver segredos da Casa 2 ali de Plutão, aquele que rege o dinheiro, os bancos, sendo expostos no momento das eleições, a fim de prejudicar ou da necessidade de se construir novas narrativas para esse Estado, porque outras já perderam a força, então a gente nem crê mais tanto assim. Segredos são revelados que impactam inclusive a figura do presidente, do governante. A gente vai ver isso aí nas eleições, mas é um outro momento pra gente falar. Aqui a gente tá diante de uma figura, diante de um momento de recomeço. E os recomeços, eles costumam ser muito mais instáveis do que os fins. Então sim, é um momento pensando em instabilidade. Especificamente, falando de Brasil, quando a gente aplica isso no mapa do Brasil, a conjunção de Netuno, Saturno em Áries vai ativar diretamente o Plutão natal do mapa do Brasil. Lembra que o país tem mapa, que está na casa 2 que fala de recursos, de valores coletivos e da economia real de um país. Plutão na casa 2 já é uma assinatura histórica que está relacionada às crises profundas seguidas de reconstrução. Quando Saturno e Netuno tocam esse ponto, o que tende a aparecer não é só um ajuste fiscal, não. É um questionamento do modelo econômico do país como um todo, inclusive de perda de confiança na moeda, de confiança no crédito, de confiança nesse país em gerir os seus próprios recursos. Tem coisas que estão por debaixo do pano e que a gente tende a entender agora. Não é necessariamente um colapso, mas é o esgotamento dessa lógica ou desse ideal. E quando esse valor coletivo vai entrar em crise simbólica, o país precisa reconsiderar a sua riqueza e o que mantém esse país de pé. Qual é a sua riqueza, qual é o poder que ele utiliza e qual é o tipo de sustentação. Para eu poder fazer um adendo rapidinho nesse vídeo, para os clientes que moram nos Estados Unidos, não deixando vocês de fora das coisas. Já nos Estados Unidos, um mapa que a gente tem, mais adotado na astrologia mundial dos Estados Unidos, né? O mapa, porque geralmente tem vários mapas para um país, aí tem uns que, pela lógica, por uma série de questões, os astrólogos costumam utilizar mais. Então, para o mapa mais adotado dos Estados Unidos, essa conjunção em Áries vai cair na casa 4. Casa 4 significa base interna da nação. Então, isso meio que desloca o foco. Tem questões bélicas aparecendo, mas sobretudo tem uma tensão interna, porque tem uma crise de coesão. É como se eu não reconhecesse o país no qual eu vivo. A gente tem, inclusive, crises que vão quase negociar disputas sobre a identidade dos norte-americanos estadunidenses, tá? A gente tem narrativas conflitantes sobre o que é ser um estadunidense. Essa estrutura que construíram do ser estadunidense se mantém de pé? Acredito eu que não. A narrativa que sustentava essa coesão, talvez de ter que se defender de um inimigo comum, que é o que os Estados Unidos usa há muito tempo, né? E é um assunto pra gente falar, e lá vai, né? Lá vai coisa aí. Vai enfraquecer, vai gerar polarização dentro do território nacional dos Estados Unidos, gera uma tensão doméstica, protestos, tá? Necessidade de redefinição interna. Isso é um geral sobre os Estados Unidos. Agora que você já está sabendo tudo isso, eu quero te perguntar, como é que você vai fazer para atravessar conscientemente esse 2026? E aí? Bom, se 2026 marca uma mudança estrutural, a pergunta não é o que vai acontecer, a gente está no começo, a gente não está nem sabendo, já te falei disso. A pergunta para mim é como é que você vai atravessar esse momento. Netuno Áries, ele não pede pânico, apesar de ser quase uma difusão de medo coletivo. Ele pede maturidade. Primeira coisa, você não vai reagir impulsivamente a clima coletivo. Áries, o signo estereótipo, não a pessoa. É o impulso inicial. Cuidado com esse impulso
impulso inicial, sobretudo no grau 0, é impulso bruto, é querer agir antes de entender. Só que Saturno é o astro falando de responsabilidade. E Netuno, para que você não seja enganado, te fala: tenha discernimento, não acredite nas ilusões. As coisas podem parecer muito românticas, não são. Olha para isso de uma maneira, não vou dizer mais fria, mas mais real, digamos assim. Então, antes de aderir a qualquer narrativa muito forte, antes de comprar qualquer discurso de vamos para cima que tem que ser assim, ou até discursos salvadores, porque a Netuno está associada à crença das instituições religiosas. A Netuno tá essa parte da espiritualidade, dos templos, Saturno. Antes de adotar algum discurso salvador, antes de entrar em radicalização, isso já está acontecendo há um tempo. Saturno e Netuno em Áries, inclusive as guerras religiosas estão de pé, tá? O que você está vendo acontecer agora? Tem uma questão de religião no conflito Israel, Palestina, como tem também no Brasil, quando a gente pega, não vou falar brigas, não, vou falar de preconceitos, tá? De ações bem desumanas contra as religiões de matriz afro, de invasões de terreiro, de preconceito, e não vou defender só as religiões de matriz afro, porque o preconceito contra as religiões, assim, acontece com todos. Vejo os evangélicos sofrendo bastante preconceito, porque se fala de evangélico e acha que todo mundo é um extremista. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que parar e pensar no todo, tá? Não só analisar aquilo que é gostosinho, assim, pra gente. Segunda coisa pra você pensar: fortalece a tua estrutura pessoal, criatura. Como assim? Se no coletivo essas estruturas estão sendo pressionadas, o que você faz é no individual o oposto. Organiza sua vida financeira, reveja seus contratos, assuma responsabilidades que você vinha adiando, entenda que você pode olhar e deve olhar com responsabilidade o que é ilusão, consolida a sua base, porque às vezes o mundo lá fora pode estar caindo e a gente precisa se manter firme aqui dentro, senão a gente vai junto com isso, tá? Saturno pede isso. Terceira coisa, cuidado com as ilusões. Promessas grandiosas demais, expectativas irreais, movimentos que parecem muito épicos e que vão salvar a sua vida, sobretudo num conceito espiritual religioso. Isso não tem fundamento. Espiritualidade é autoconhecimento e autodesenvolvimento. Milagre é uma outra questão. Cuidado com o discurso que quer moldar, que quer manipular, que quer reprogramar, para não usar a palavra pesada, de uma outra maneira. Ninguém vai salvar a sua vida. Cuidado com esse discurso. Te vendo isso que vai melhorar, te vendo tal que você vai mudar da água para vinho, que só ouvi falar de uma pessoa que transformou água em vinho e nem sei se foi verdade. Então, começa a desconfiar dessas coisas aí. Nem tudo que é novo e que é um novo movimento é sólido. Desconfie um pouquinho antes de aderir às coisas. Discernimento é a palavrinha essencial para esse período Saturno-Netuno. E, por fim, entenda que transições históricas são desconfortáveis. Não vou passar a mão na cabeça. Não é um período de férias, é um período fértil. É a partir daqui que nasce, que brotam algumas coisas. Ah, mas eu tô cansado, eu entendo o cansaço. Mas desceu pro planeta Terra é pra trabalhar. Se quisesse só tranquilidade, ficava lá em cima ou lá embaixo, também não sei, sentada na geleia. Então, enquanto você estiver aqui, do momento que você respira até o momento que você para de respirar, você vai ter problema pra resolver, você vai ter autodesenvolvimento, você vai estar investindo em autoconhecimento, você tem coisa para transmutar, para transformar, para crescer. A vida não é um moranguinho, né? Mas isso não significa que a gente não possa aproveitá-la da melhor maneira e valorizar essa experiência que a gente tem na matéria para fazer com que a gente alcance algum grau de crescimento. Para entender como é que a gente pode ser melhor, para evoluir, para crescer, para prosperar. Tensão gera crescimento. Ninguém cresce
quando tá ali na quietude, né? Tranquilinho, só aproveitando. A gente cresce em momentos de tensão. Esse é um modelo da vida. Tensão gera potencial gera energia e a gente cresce. E assim vai. Então entende também que esse é um momento histórico. Vai passar. A gente já falou que em 2030, lá no outro vídeo, um dos momentos mais interessantes é se você viver de 2000 a 2100. Então isso vai passar, ok? Veja onde essa conjunção Saturno-Netuno pega diretamente no seu mapa. Porque eu tô falando de contextos gerais, dando norte, mas de uma maneira muito geral. Isso pode pegar em cima do seu mapa astral, pode não pegar no seu mapa astral. Se pegar, pode ser no relacionamento, no trabalho, no dinheiro, na família, na saúde, onde vai ser, você precisa procurar entender e fazer uma análise específica dessa conjunção. É uma boa conjunção para se analisar no mapa, hein? Entende? A gente tem um modelo que está se esgotando, mas que ele está abrindo porta para um novo momento. 2026, ele não é o ano dessa estabilidade absurda interna. A gente entende que tá meio bagunça, né? Mas também precisa ser visto com uma necessidade de reconstrução das suas crenças e limites internos, tá? Quem tenta se apoiar apenas no que está acontecendo lá fora vai se sentir perdido ou perdida. Precisa fortalecer aqui dentro. Quem fortalece a própria estrutura para atravessar o momento, melhor. Porque essa é a diferença. Resumindo, fechando, 2026 não é para pânico. É um ano que marca consciência. Se Saturno está pressionando as estruturas e Netuno está dissolvendo as narrativas, a única coisa que vai te sustentar é a clareza de quem você é, para onde você vai, o que faz sentido, quais são seus limites. Fortalece, portanto, a tua base. Não se deixa capturar pelas ilusões coletivas. E não reaja antes de compreender o cenário das coisas. Lembra que toda história tem 3 lados. O lado de um, o lado do outro e o que de fato aconteceu. Tá? No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre um outro marcador definitivo para 2026, que é o Urano em Gêmeos, que muda completamente aí o campo da comunicação, da tecnologia, dessas narrativas. Então, se você quer entender o que está se formando, antes que isso se consolide, eu te convido a se inscrever aqui no canal, acompanhar a série de astrologia, de previsões para 2026. 2026 não é um ano para previsão rasa, por isso que eu estou fazendo esses vídeos maiores, essa série, tá? 2026 é para a gente entender muito mais sobre uma leitura de época, sobre uma leitura de momento e como isso influencia a gente. Lembra? Um salto de consciência que a gente precisa dar.